Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Na Sua Opinião. E a pergunta de hoje, anote aí a pergunta e você vai opinar sobre isso. Na sua opinião, as decisões do STF, do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, a corte máxima do nosso país, têm agradado a você ou não? Você acha que o STF, através dos seus ministros, tem agido de uma forma correta, de uma forma que atende aos anseios da sociedade? Será que as leis brasileiras estão sendo estritamente observadas nas decisões do STF? Você já pode participar dando sua opinião através do nosso Instagram, que daqui a pouquinho já vai estar na tela. Você pode acessar o nosso Instagram, Instagram do programa Na Sua Opinião, e mandar a sua opinião. E temos também a nossa pesquisa, que você participa votando, e nós vamos dando as parciais e no final do programa nós vamos dar o resultado final da nossa pesquisa aqui. Se você é contra ou a favor das decisões que estão sendo tomadas pelo STF. Olha lá, você é contra ou a favor das decisões que o STF vem tomando? Sim ou não? Você pode participar votando através do Instagram ou através também do telefone. Eu queria já pedir para deixar a nossa tema pronta aí, já no ponto. Nós vamos exibi-la e na volta eu já apresento os nossos convidados e vamos abordar o tema do programa. Pode rodar, por favor. O Supremo Tribunal Federal é um órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro, formado por 11 ministros nomeados pelo Presidente da República, e seu papel é proteger os preceitos da Constituição. O STF esteve envolvido no impeachment da ex-presidente Dilma, na prisão do ex-presidente Lula e no caso das fake news na eleição presidencial de 2018. Ultimamente, o STF vem tomando algumas decisões polêmicas que vão desde medidas contra a disseminação da Covid-19, como a proibição de cultos religiosos, até a anulação das condenações do ex-presidente Lula, que por 8 votos a 3 confirmou a anulação das condenações na Lava Jato, o que o torna elegível. Outra decisão que o STF tomou estremeceu a relação com o presidente Jair Bolsonaro, que foi a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as ações do governo no combate à pandemia. Pessoal, eu peguei um Brasil com muitos problemas, vamos resolvendo, pintou essa pandemia, o Supremo deu poder para governadores e prefeitos conduzir essa política. Você viu que o Barroso deu uma liminar para seja instalada uma CPI do Covid para investigar eu dei dinheiro para os caras, muitos sumiram com o dinheiro, eu sou investigado. Não tem cabimento realmente uma interferência dessa no legislativo para atingir o chefe do executivo. Só para isso. Agora, os processos que tem lá de pedir impeachment a colega do Supremo, ele fica quieto. E na sua opinião, as decisões que o STF vem tomando estão sendo justas? E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos aqui o professor Gabriel Lázari. Professor, boa noite, um prazer recebê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Dênio. Uma pílulazinha bem rápida sobre o assunto, as decisões do STF. Olha, eu acho que para a gente começar a falar das decisões do STF, temos que entender o papel que vai ter esse tribunal, que tem tido nesses últimos quase 40 anos aí de nova república, né, com a nova Constituição. Não é nada simples o papel deles. Mas o que a gente consegue ver é que, mais do que um tribunal constitucional, ele aparece como a principal arma política do judiciário hoje na política brasileira, para o bem e para o mal. E também essa noite o doutor Arsênio Rodrigues, ele é advogado e também está nos honrando com a sua presença. Boa noite, doutor, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, uma honra, um prazer, obrigado pelo convite. Bom, o tema é bastante polêmico, o papel do Supremo Tribunal atualmente no Brasil é realmente de uma discussão muito relevante. O Supremo tomou um protagonismo muito grande a partir da Constituição de 88 e muito mais fortemente a partir dos processos Mensalão, Lava Jato, e daí por diante o Supremo, como Tribunal Constitucional e como Supremo Tribunal Federal, ou seja, a Corte em última instância em processos judiciais, houve aí uma certa confusão e que trouxe polêmica para toda a sociedade. Então acho que o debate aqui com os meus colegas será muito interessante. E também falando em política, o vereador Jorginho Mota, que nessa noite
aceitou o nosso convite e nos honra com a sua presença. Boa noite, vereador. Boa noite, Denis. Boa noite a todos os telespectadores. É um tema bastante relevante, principalmente para nós, legisladores, né? Que estamos aí, né, na ativa, lutando por uma lei, por leis mais severas, por leis funcionais, por políticas públicas. Falar do STF é uma coisa muito difícil e, ao mesmo tempo, complexa, né? Nós entendemos aí que precisamos ter, sim, uma Suprema Corte, mas precisamos também respeitar aí o que a população deseja, o que a população almeja e, principalmente, as leis, né? Porque hoje nós entendemos aí que o STF, mesmo que nós, legisladores, possamos aí tentar, né, fazer qualquer tipo de lei, nós ainda esbarramos aí em vontades próprias, né? Principalmente desses ministros aí do STF. E também conosco a nossa querida Priscila, que sempre, quinzenalmente, está aqui com a gente, abrilhantando o programa, sempre com a sua competência e com sua capacidade de envolver nos assuntos. Boa noite, Priscila. Muito obrigada, boa noite, doutor, boa noite a todos os colegas. E eu só quero dizer que hoje o STF ele adotou uma outra postura, né? E da qual hoje eles são vítimas, investigadores, acusadores e juízes. Então alguma coisa está errada e a gente vai discutir aqui hoje. Você também vai cuidar hoje do nosso Instagram. Você que está mandando a sua mensagem pelo Instagram, daqui a pouquinho a Priscila vai começar a ler e vai passar aqui a sua opinião sobre o assunto. Quando a gente aborda, né, eu fico até à vontade para falar desse assunto, porque sou advogado. Quando a gente fala sobre justiça, dificilmente a gente vai conseguir agradar todos. Porque justiça é aquela história, né? Os nossos colegas estão aqui também, sabem. Você agrada a metade e a metade você não agrada. Mas, infelizmente, hoje no Brasil, não pelo mérito do assunto, mas pelas decisões e as formas que elas estão sendo tomadas, infelizmente, parece que a nossa justiça, perante a população, perante o leigo e também perante os técnicos, ela não tem conseguido agradar muito. Já está no ponto, pessoal? Está no ponto? Então, deputado, boa noite. Muito boa noite a todos que estão agora acompanhando esse programa. Eu quero saudá-los e quero agradecer também pelo convite. Deputado, boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer receber o senhor aqui. O senhor teve alguns embates aí a respeito de STF, algumas decisões, e o senhor é uma vertente política muito forte, muito respeitada, não só no estado do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Eu queria que o senhor, como deputado e também como cidadão brasileiro, manifestasse a sua opinião sobre esses últimos procedimentos, essas últimas atitudes que o STF tem adotado. O grande jurista, e com certeza o maior jurista que nós temos hoje no Brasil, Dr. Ives Ganda, disse que o STF se tornou o maior partido de oposição ao presidente Bolsonaro. É isso que nós estamos vendo hoje com muita clareza. O STF está completamente aparelhado politicamente e tem trabalhado os seus interesses, que não são os interesses da nação. Quando você vai criticar um dos 11 ministros, o discurso já está pronto. Você está atentando contra a democracia, contra as instituições. Os ministros, de uma forma covarde, tentam confundir-se com a instituição. Na verdade, nenhum deles é o STF, nenhum deles é a Suprema Corte. Eles são servidores públicos. Se você, enquanto cidadão, tem direito de criticar o político, o padre, o pastor, a igreja, o advogado, o prefeito, o presidente da República, por que você não teria direito de criticar algum ministro da Suprema Corte? Primeiro, pela liberdade de opinião
que a Constituição nos garante. E segundo, porque eles são servidores, são pagos pelo dinheiro público, portanto, precisam se submeter ao crivo da opinião popular e não fazer o que nós estamos vendo. O Brasil hoje vive uma verdadeira ditadura da toga. E essa ditadura, ela é cruel, tão cruel que consegue manipular o Congresso Nacional. Veja o que aconteceu com o deputado Daniel Silveira. Nem aquele bairrismo, não é, que toda categoria tem de se autoprotegerem, não aconteceu com o deputado Daniel Silveira. E por quê? Porque eu sou testemunha da imposição do STF junto à Câmara Federal. Como o STF, e quando eu falo STF, não é a instituição, obviamente, mas os ministros fizeram peso, mas peso mesmo, contra presidentes de partidos e contra deputados. É aquilo, eles nunca julgam políticos, porque é numa hora dessa que eles têm os seus interesses pessoais, é só puxar aí a gaveta e mostrar o processo. Então, quem tem rabo preso, se cala e se acovarda. Deputado, a solução, lógico, a gente sabe que passa por uma reforma constitucional, mas partindo da premissa que fosse possível uma mudança mais ágil, devido a essa politização dos membros do STF, o senhor acha que deveria ocorrer de que forma? Só juízes de carreira, concurso, não ter mais a indicação de partido ou do presidente? Como, na opinião do senhor, como seria para resolver a curto prazo esse problema? Em primeiro lugar, nós precisaríamos ter um Senado altivo, precisaríamos ter senadores compromissados com a população brasileira. Infelizmente, não é o que nós temos hoje. Nós temos hoje um Senado Federal apequenado diante da Suprema Corte. Infelizmente, é esse o resultado que nós estamos tendo. Por isso, precisamos saber que ou renovamos o Senado Federal, e ano que vem é ano de eleições, aonde poderemos renovar 1/3 do Senado Federal, ou nós vamos continuar assistindo aquela instituição que é o Senado Federal, que poderia organizar e trazer a Suprema Corte para exclusivamente o papel que ela deveria ter. Nós não estamos vendo isso. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, eu entendo que a partir de uma repaginação do nosso Senado Federal, do nosso Congresso Nacional, porque o que eu vou falar, eu não vejo esperança de mudança com esses deputados, com esses senadores que aí estão, com esse conjunto de deputados e de senadores que aí estão, mas eu entendo que as indicações políticas deveriam acabar. Nós precisamos ter uma Suprema Corte com juízes de carreira, com pessoas não apenas de alto saber jurídico, apesar de que isso é uma conversa, né? Nós temos hoje ministros da Suprema Corte que não chegaram comprovando alto saber jurídico. Eu entendo que nós precisamos ter, sim, esse quesito, manter esse quesito e, por que não, abrir o concurso para que quem chegar à Suprema Corte seja alguém descompromissado politicamente e também descompromissado ideologicamente. É claro que cada cidadão
que viesse assumir este tão nobre cargo teria os seus princípios ideológicos particularizados e, de alguma forma, iria manifestar isto em suas decisões. Óbvio, ninguém é robô, porém, não desta forma ideológica, ativista, como nós estamos vendo hoje. Deputado, queria agradecer a presença do senhor, foi um prazer recebê-lo aqui. Uma boa noite, um abraço aí, um beijo no coração de todo o povo carioca. Muito obrigado pela presença do senhor, uma boa noite, que Deus o abençoe. Muito obrigado a todos vocês e um bom programa. Professor, começando pelo senhor e vamos pela ordem aqui. A atuação do STF, eu queria não limitar só a decisões judiciais, né? Mas assim, até que ponto eles têm que interferir? Até que ponto o STF tem que legislar? Até que ponto o STF tem competência para falar o que eu posso ou não me manifestar a respeito da Corte e do Ministro? Por favor, professor. Então, bom, boa noite de novo quem começou agora a ver a gente. Denis, eu acho que a gente não pode simplesmente tomar esse problema de quem pode e quem não pode falar como a única questão do STF, né? O STF, ele busca legislar julgar por várias coisas. E, inclusive, em alguns méritos, esse julgamento tem um caráter legislativo, né? Então, tem várias questões que passaram ali pela Corte, como a questão da criminalização da homofobia, por exemplo. Foi uma questão que foi debatida lá pelos ministros. Porém, mais importante, me parece, em vez de analisar simplesmente o STF versus a lei, a gente entender isso num todo, né? Você mesmo acabou de citar essa tragédia, esse absurdo que foi hoje essa operação policial no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, né? 25 mortos, até agora que a gente sabe, né? E mais vários feridos, inclusive dentro do metrô, pessoas que sequer estavam ali dentro da favela. E há uma decisão do STF proibindo operações policiais em favelas durante a pandemia, né? Então, o que isso mostra pra gente? Mostra que o jogo político do qual participa o STF, e é um jogo político, né? Não é eu acho que é um pouco, talvez, de ingenuidade a gente achar que é possível ministros do Supremo Tribunal não serem políticos na sua atividade, né? Mas que mostra que, bom, o Executivo do Rio de Janeiro tomou a liberdade de passar por cima de uma decisão do STF, né? E aí é que a gente começa a entender que essa dinâmica de judiciário, legislativo, executivo, ela não funciona como no papel. Mas desculpe, professor, então se a gente partir dessa premissa, vamos deixar a bandidagem correr solta, porque o STF mandou não ter operação, então a polícia, a justiça, vamos assistir de camarote, porque ninguém pode fazer nada. Não, eu acho que falar do modelo de segurança pública do Brasil hoje é um modelo falido. Sim, mas dentro dessa decisão que o senhor falou, que até eu questiono, mas foi uma decisão, tem que ser respeitada. Será que a bandidagem não se aproveita disso também para poder... Bom, agora a gente tem um respaldo, então... Porque hoje, inclusive, as autoridades do Rio falaram que teve uma ciência do Ministério Público. Eles avisaram o Ministério Público sobre a operação, parece que era uma quadrilha de traficantes lá, meio violenta até, e eles avisaram, mas mesmo assim... porque acaba, Denis, que essa política de segurança pública, independente do STF ter mandado, ou de ser uma lei, ou de ser o próprio Executivo operando, a política de segurança pública não é uma política voltada para atingir a origem do problema do crime. Ou seja, aqueles que lucram de verdade com o tráfico de drogas, por exemplo, não são esses jovens aí que são levados para dentro do tráfico, para dentro do crime. Então essa não é a questão. Ela é uma política de repressão, de ostensão para dentro das comunidades mais carentes e vulnerabilizadas do país, né? Teve gente baleada que estava dentro do metrô, nesse mesmo tiroteio que houve hoje dessa operação, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso o tema não é segurança pública. Não. Podemos debater também, mas o até STF... onde o STF pode ir? Eu acho que hoje para o Brasil, para nós cidadãos, eu falo nem como advogado, eu falo como cidadão. A minha dúvida é a seguinte: o STF pode tudo ou pode quase tudo? O STF pode legislar? Pode. Até que ponto? O STF pode se meter na sua vida a ponto de falar, isso você pode fazer, aquilo você não pode fazer, interferindo na sua liberdade? Acho que o ponto crucial
aí da nossa conversa sobre a STF é essa. Lógico, concordo com o senhor. Não, Segurança pública é uma coisa muito mais ampla para se discutir. Eu só queria passar agora um pouquinho. Doutor, dentro desse mesmo tema, a visão do senhor sobre isso. Veja, novamente nós temos que discutir a questão do harmonias entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. O Brasil entrou numa convulsão social e isso um pouco da situação política que o país passou nos últimos tempos. Nós tivemos impeachment, nós tivemos situações que não gostaríamos de viver numa democracia. A nossa Constituição completa 33 anos este ano, tá certo? E na nossa Constituição, o Supremo Tribunal Federal, ele é um tribunal constitucional. Isso é importante, tá certo? Ele tem como atribuição, no artigo 102 da Constituição, 103, cuidar das questões constitucionais, ou seja, aquelas matérias que afetam toda a coletividade. Não é o papel dele, exatamente, cuidar do particular. Mas o nosso Supremo hoje, ele atua, ele age por força da demanda das questões sociais, políticas e jurídicas. Então, ele atua, como a gente ouve muito, como o poder supremo do judiciário, ou seja, a alta cúpula do poder judiciário. Por quê? Porque todas as questões particulares, os processos particulares que tramitam em todas as instâncias, chegam ao Supremo. Então ele tem que decidir. Ele tem que tomar no particular também. Não pegou gosto pelo legislar? Esse é que o meu receio é esse. Até por uma acomodação nossa. Nossa, eu digo por quê? Porque quem elegeu os deputados que estão lá fomos nós. Ninguém pôs uma arma na nossa cabeça, ó, volta em A, B, C. Quando a gente reclama de política, eu acho que a gente tem que ter a consciência do seguinte: nós elegemos esses representantes que estão lá, a eleição livre. Então você tem que cobrar do seu deputado. Por quê? Às vezes, por uma inércia do deputado, o que acontece? Ele não legisla, ou ele se omite e aí vai para o STF. Uma divergência. Aí o STF fala, opa, papel, né? É comigo mesmo, eu vou agora julgar e vou legislar. E não é o papel dele. Você está tocando exatamente no ponto que eu iniciei, a harmonia entre os três poderes. Cada poder tem as suas atribuições constitucionais. E neste ponto, no meu sentimento, na minha opinião, e com respeito às outras opiniões, quem falha muito é o poder legislativo. Ele é, no tratamento do processo legislativo, na feitura das leis, das normas jurídicas, ele deixa muitos espaços para questionamentos. E aí o Supremo toma esse protagonismo. Veja bem, vamos pegar agora o caso recente aí da CPI da Covid. Não era uma questão para ir para o Supremo, era para o Poder Legislativo resolver. Sem dúvida. Tá certo? Era uma matéria própria do Poder Legislativo, regulada na Constituição. E o presidente do Senado tem a atribuição para instalar ou não a CPI. Mas um grupo de senadores, a minoria do Senado, com os requisitos expostos na Constituição, levaram a demanda para o Judiciário. Aí o Supremo tem que se posicionar. Então, o ministro relator tomou a decisão e determinou a instalação da CPI. No meu entendimento, o equívoco do ministro relator, nesse caso, eu penso que ele não deveria julgar de forma monocrática, ele deveria colocar como uma matéria muito sensível e atinge a coletividade, a sociedade, e principalmente afeta na administração, no poder executivo, principalmente, porque a CPI vai afetar o executivo, eu penso que a matéria mereceria a discussão no colegiado, ou seja, ter uma votação colegiada e não uma decisão monocrática. Mas o importante disso tudo é o Supremo age por provocação. E se ele age por provocação, é porque há uma falha no Legislativo. Então, daí esse protagonismo. Falamos em Legislativo, vamos passar a bola agora. O nosso convidado aqui do Legislativo. Eu estava até vendo o que o doutor falou aqui, e é um caso interessante, porque hoje o que nós percebemos, basicamente, é que o nosso sistema judicial, ele é constitucionalizado, né? E o que torna muito, assim, uma missão quase que impossível você tentar mudar as leis. Até porque, quando você tenta, como legislador, mudar essas leis, né? Essas leis são passíveis do próprio STF de poder vetar, né, alguma emenda à Constituição. Então, eu como legislador, a gente sente uma dificuldade muito grande, Denis,
E é algo que entristece bastante, não só a população, como nós, né, do Poder Legislativo, porque o que nós entendemos? Hoje você duramente passa por um processo eleitoral, você tem toda ali o trabalho de defender algumas teses em prol da população, de colocar, expor desejos de mudança, né, com as políticas públicas, e aí quando você percebe, você está esbarrando, né, num sistema judicial falho, né, e que, ao meu ver, sai, né, da alçada, né, judicial e tenta tomar conta não só da parte judicial, mas também da parte legislativa. E a gente percebe, nos Estados Unidos, por exemplo, hoje com emendas a leis ordinárias, você consegue modificar a Constituição e leis. No Brasil, nós temos uma Constituição que está defasada e nós não conseguimos mudar, nós não conseguimos transformar ou melhorar, que seja com emendas. Como eu falei, fica difícil, Denis, você legislar e você chegar lá na frente, o próprio STF ter a propriedade de poder vetar. É muito difícil. Eu queria, antes de passar para a Priscila, só uma pergunta assim rápida, meio num sim ou não. Professor, a STF acertou ao delegar poderes aos governadores e prefeitos e tirar um pouco do poder federal na administração da pandemia? Acertou. Doutor? Sem dúvida, acertou. Vereador? Com toda certeza acertou, com toda certeza. Priscila, já temos algum? Temos a participação aqui da Meire. Ela diz o seguinte sobre o tema. Na minha opinião, os ministros, as suas decisões têm sido controversas e não estão respeitando a Constituição. Então, essa já é uma participação aqui no nosso Instagram, doutor. O que vale lembrar é que, eu fiz até algumas anotações aqui, os ministros, eles não são o tribunal. Vale lembrar que eles estão no tribunal. Então, é um Estado. E o pior de tudo isso é que alguns deles, né, chegaram lá através de uma máxima, até que eu vou usar, da Margaret Thatcher, que ela diz o seguinte, que a democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores sejam escolhidos, e sim para impedir que os piores fiquem lá para sempre. E aí é que é o problema, né, no STF, porque os piores, eles podem ficar lá sim e por muito tempo. A exemplo do ministro Gilmar Mendes, que só terá a aposentadoria dele compulsória, veja só, em 2030. E a ressalva é que, a considerar que ele é uma referência nacional e mundial na soltura de corruptos condenados, e aí eu confesso também que o meu juízo sobre ele e sobre alguns outros ministros também não são os melhores. Inclusive, doutor, se nós recorrermos aos pares dos ministros, eu lembro aqui um discurso do ministro Luiz Roberto Barroso, no qual ele se dirige ao senhor Gilmar Mendes, e a gente tem, inclusive, um VT. Até queria uma pausa. Se o VT estiver no ponto, vamos rodar. Foi uma discussão que foi amplamente divulgada aqui, mas que eu gostaria de passar isso daí e depois também, já emendando, vamos com o Povo Fala sobre a opinião do povo sobre o STF. Pode rodar a matéria e, na sequência, já vamos com a opinião do povo. Por favor. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal, uma desonra para todos nós. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. Não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber o que as pessoas pensam sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal. Você acredita na justiça e no STF? No Brasil, não. Porque só favorece eles. Pelo que eu vejo, sim. Não. Porque eu acho que é muita roubalheira, é muita
aquisição de poder, eles querem muito poder e não é isso que a gente precisa agora. Eu acredito que a justiça está politizada. Então é muito complicado a gente ter uma formação. Não digo todos os que estão em toga, né? Mas a maioria acho que está politizada. Às vezes sim, às vezes não. Eles são muito políticos, tendenciosos. Não sinto firmeza, não acredito. Olha, hoje está meio complicado, né? Porque você não está entendendo o porquê que eles tomam certas decisões, né? E que contraria os próprios colegas, né, do plenário. O que você acha das decisões que os ministros do STF vêm tomando? Só favorece a eles, não a população. Olha, eu não sou advogado, mas antes de você tomar uma decisão, mesmo baseada numa Constituição, eu acho que ela tem que olhar os anseios da população, da sociedade. É assim que se forma uma nação. Uma nação tem que ser formada agregando valores para a sociedade. Tem decisões que eles acertam e tem decisões que eles erram. Mas eles seguem a Constituição. Eles dizem seguir a Constituição, mas são tendenciosos. E você acha que o STF ele se mete na política? Sim. Senão o país não estaria assim, desse jeito. Assim, essa é a minha opinião. Demais. Não de forma tão visível quanto a gente vê as outras coisas, mas por baixo dos panos, sim. E muito. Eu acho que o nosso processo de decisões assim está centralizado no STF e eu acredito que eles estão politizados, eles não estão tendo a imparcialidade que nós precisamos. Tenho certeza, qualquer um vê, o Brasil inteiro vê, né? Eles são tendenciosos com os partidos que colocaram eles lá. Olha, hoje está se metendo. Eles são midiáticos, né? Desde que foram as reuniões deles, as sessões são televisadas, tá? Eles são midiáticos. Então, não é? Eles querem aparecer. E é isso aí. E na sua opinião, as decisões do Supremo Tribunal Federal são corretas? Lembrando que você pode participar e pode mandar o seu voto. Daqui a pouquinho aparece aí o nosso Instagram, onde você pode votar. Se você é contra ou a favor dessas últimas decisões do STF. Eu vou dar uma parcial aqui. Até agora, 21% aqui do nosso público, da votação geral, 21% acha que o STF está agindo de uma forma correta. 79% acha que não, que o STF está se metendo onde não deve ou está julgando de uma forma incorreta. Parece que temos alguém na linha? Boa noite, com quem eu falo? Menotti Bernardino de Souza. Seu Bernardino, boa noite. O senhor fala de onde? Eu falo de São Paulo, capital. E qual a opinião do senhor, seu Bernardino? A minha opinião, que eu fico furioso pelo seguinte, porque eles tiraram o direito do presidente da República, esses ministros do STF, e agora fica fazendo essa CPI, querendo jogar todos os problemas da pandemia no colo do presidente. Isso, na minha opinião, não é correto, porque o STF tirou o direito do presidente de gerar a pandemia, era só para dar dinheiro. Aí o governo federal deu dinheiro, foi tudo roubado nesses estados aí. E agora fica jogando a culpa só no presidente. Por isso que eu fico indignado. Ok, muito obrigado pela participação do senhor. Uma boa noite. Eu quem agradeço. Um abraço. Boa noite. E aí, professor? Na opinião popular, o senhor acha que isso é um reflexo justo, que realmente espelha a opinião popular, ou tem uma participação midiática muito forte? Não, eu acho que a opinião popular apresenta, ela traz para a gente um elemento que é muito verdadeiro. O elemento verdadeiro é que nenhuma das instâncias de poder no Brasil funcionam para os interesses reais da população, né? Isso é uma questão histórica, a gente
entra governo, sai governo, entra democracia, entra ditadura, volta a democracia. Não tem um aparato institucional hoje no Brasil que seja possível, que dê conta de trazer qualquer demanda da população, né? A massa dos trabalhadores aí indo para o desemprego, indo para a informalidade, a pandemia atacando os mais pobres, né? E não tem, desde do Flávio Dino, do PCdoB, até não é mais o Witzel, né? Mas até o governo do Rio de Janeiro, passando por Dória, por Rui Costa, por Caiado, por todo mundo e mais um pouco, ninguém soube dar posições muito claras, ninguém soube estabelecer planejamento de vacinação, planejamento de isolamento social sério, como houve em outros países, né? Países da Europa, houve países da Ásia, né? Até mesmo aqui na América Latina a gente teve outras experiências melhores do que as nossas, né? Então, essa é a questão. O anseio da população está correto em criticar o STF, porque esse é o nosso sistema. O jogo político, eu estava tentando falar ali na minha primeira fala, essa harmonia que o doutor falou aqui, ela é impossível, vamos dizer assim. Implica num jogo. É pior do que implica num jogo. Implica num jogo em quem sai perdendo é o trabalhador. Porque a única forma do trabalhador mesmo conseguir virar esse jogo é deixando de acreditar nesse tipo de justiça, nesse tipo de governo, nesse tipo de legislativo e começando a construir as suas próprias bases de organização popular, a sua experiência comunitária, a sua experiência nas várias formas que a gente tem de coletividade, de organizar a vida social que a gente tem. Ficar dependendo seja de Gilmar Mendes, seja de Bolsonaro, seja de Lula, isso aí é a falência dos interesses objetivos da população trabalhadora, que é a maioria do nosso país. Doutor, teve um aspecto aqui, até um entrevistado falou, e eu particularmente, aliás, eu não tinha nem assistido integralmente essa matéria, mas eu concordo com a opinião dele. Quando ele fala o seguinte, que parece que os ministros viraram estrelas, né, televisivas. Eu já sou advogado há 35 anos e logo que eu comecei a minha carreira, os votos dos ministros, que lógico, não tinha televisão, né, não tinha internet, não tinha toda essa mídia em volta, o voto do ministro era um voto objetivo. Era um voto de alguns minutos. Quando hoje a gente vê votos de 4 horas. Quem em sã consciência pode dar um voto de 4 horas, primeiro achar que todo mundo prestou atenção no voto. Vamos ser reais. Não adianta ser mais realista que o rei. Não vai, uma hora vai dispersar. E será que isso não é devido ao fato que a televisão está transmitindo, doutor? Veja, tem um pouco dessa questão da mídia, da televisão. Mas Denis, eu tenho isso como muito positivo para o sistema democrático, para o regime democrático. Porque até então nós tínhamos o executivo e o legislativo mais em foco da sociedade. E a democracia e a população, a sociedade foi se aproximando. Quando o Supremo, o Poder Judiciário, começa a aparecer, começa a ter os julgamentos via TV, a mídia, a rede social, Justiça, etc. começa a expor como funciona o Poder Judiciário. E é claro que há excessos, houve excessos aí em alguns julgamentos, mas o que trouxe para nós foi a aproximação da sociedade em conhecer como funciona o processo judiciário, o Poder Judiciário, e principalmente opinar. Então, eu tenho como muito positivo que a sociedade hoje faça crítica dentro do regime democrático, dentro do princípio da liberdade de expressão, de criticar, de opinar, porque é só assim, é somente assim que nós vamos amadurecer. E aí meu colega aqui do Poder Legislativo vai ter esse sentimento da sociedade para que ele leve para o Legislativo mudança na legislação. Por exemplo, a Constituição diz, para você ser ministro do Supremo, de 35 a 65 anos, notório saber jurídico, brasileiro nato, tá certo? Notório saber jurídico e reputação ilibada. É o que está na Constituição, é a regra do jogo. E o presidente indica e o Poder Legislativo, o Senado Federal, aprova ou não aprova aquele candidato. Inclusive, eu falava aqui com o deputado, né? A gente está falando sobre uma eventual mudança da Constituição. Exatamente. Não adianta a gente só ficar falando, não precisa mudar, mas... Exatamente. Fica patinando. Como vai operar? Só vai operar se o Poder Legislativo atuar. Então, como que nós vamos fazer isso? Amadurecendo com este sentimento da sociedade.
com a sociedade expondo a sua opinião, leva isso ao Poder Legislativo, que é a casa do povo. É de onde saem as leis para se promover essas mudanças. Porque senão nós ficamos nessa coisa de somente criticar. Então, eu tenho essa pesquisa que você apresentou como altamente positiva para o sistema democrático brasileiro. Agora eu digo, o meu colega disse aqui da questão dos Estados Unidos, do Suprema Corte. Vamos comparar agora o volume de ações que julga lá e o volume de ações que julga aqui. Não dá. Tá certo? Lá, eminentemente, é o Tribunal Constitucional. O nosso não. Como eu disse há pouco, ele é o Tribunal Constitucional e é um tribunal que resolve as questões dos particulares. É como se diz, a Corte Suprema, a última instância. E daí, Dênio, nós temos processos 10 anos, 15 anos, aguardando o julgamento. Este é o ponto. Tem um processo lá de batida de carro que amassou um paralama e está no STF. É uma coisa absurda. Eu só queria pedir licença a vocês. Nós estamos com o advogado criminalista, o doutor Henrique, Henrique Cataldi, que está na linha conosco. Daqui a pouquinho eu já volto com o vereador e com a Priscila. Boa noite, doutor. Boa noite, Denis. Boa noite a todos. Concluindo aqui, o STF é um órgão de cúpula do judiciário, né? Chamado de instância, e ele compete principalmente a guarda da Constituição, conforme disposto no artigo 102 da Constituição Federal, protegendo os direitos fundamentais, direitos democráticos, direitos, ou a postura de descumprimento de preceitos fundamentais. As decisões do STF são debates que possuem um caráter de repercussão geral que afeta a coletividade como um todo, definindo intenções normativas e seus reflexos, que às vezes, em instâncias inferiores, juízes de primeiro grau, Tribunal de Justiça, estão com decisões contrárias. Portanto, não é todos os assuntos que eles podem decidir. Deve haver esse caráter de repercussão geral, as decisões e ponderações do STF. Ou seja, as decisões desse órgão supremo é a exceção, não a regra. Por exemplo, uma questão prática que eu posso trazer aqui para vocês, nós do escritório da Benício Advogados, adotamos medidas para discutir em alguns processos criminais do escritório essas matérias constitucionais da STF. E, em esmagadora maioria, isso é indeferido, sob a alegação de faltar essa característica dessa repercussão geral. Então, é importante respeitar a harmonia entre os poderes e suas independências. A função do STF é trazer segurança jurídica à sociedade. Por quê? Porque são questões sensíveis que atingem a coletividade como um todo. É inconcebível que questões políticas possam abalar o judiciário ou desviá-lo da sua função, seja quais foram os efeitos políticos dessa decisão. Sempre a Corte Suprema deve defender os preceitos legais, as regras de competência estipuladas no Código de Processo Penal, na Constituição Federal, os princípios do devido processo legal, né? Os ministros, eles são indicados pelo presidente, como foi bem pontuado aqui, inclusive as características, né? Sendo considerado, então, um juiz como qualquer juiz da esfera judiciária. Porém, não é um juiz togado, não é um juiz que prestou o concurso público, né? E tem uma lei, que é a Lei 1079, que estabelece os crimes de responsabilidade que esses ministros do STF podem ser cometidos ali no momento do julgamento, etc. Inclusive, há essa possibilidade de impeachment. E o presidente do Senado, ele que vai decidir, obviamente, sobre o recebimento ou não. O que eu quero dizer com isso é que muitas das pessoas acham que o ministro do STF chega lá e eles podem fazer, entre aspas, o que quiserem, mas não. Eles estão, sim, respaldados e podem ser responsabilizados por uma lei, que é a Lei 10.079, que prevê e enumera um rol taxativo dos crimes que eles podem acontecer, sob pena de impeachment. Inclusive, temos alguns emendamentos com a pendência ainda do presidente do Senado avaliar se vai seguir ou não com essa denúncia. Então, acho que é muito bom ponderar essa situação aqui, né, e enriquecer o debate aqui. Ok, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite. Boa noite. Como o legislador se sente quando tem todo aquele trâmite, né? Comissão, passa para análise de um, análise do outro, aí vai para o parecer,
e aí o eleitor cobrando, etc. Aí, finalmente, acontece. A lei é sancionada. Aí vai para o STF e cai essa lei. É julgado inconstitucional, etc. Qual o sentimento que o legislador tem? O sentimento que nós temos hoje, e eu acho que a população, até a população que às vezes até um pouco desinformada, é que o Supremo hoje, ele virou uma terceira Câmara Legislativa, né? Cabendo, inclusive, muitas vezes ao próprio STF, né? O parecer final. Então, eu acho que hoje o Legislativo, ele virou refém de uma politicagem, de um tamanho tão grande, Denis. Eu, como primeiro mandato de legislador, né, vereador na segunda maior cidade do estado de São Paulo, que é Guarulhos, e muitas vezes a gente vê todo aquele rito, né, legislativo, muitas vezes para se chegar numa decisão que é óbvia, né, uma decisão que pode ser tomada na prática ali e objetiva. A política hoje, ela se tornou algo muito cansativo, até para quem está legislando. Por quê? Porque nós temos hoje políticos que usam da politicagem para se promover, que às vezes usam de assuntos tão sérios quanto a pandemia, que nós observamos aí durante muitas vezes uma briga política, onde o próprio professor falou, onde o maior interesse seria a população, seria, né, ajudar a população, e, no entanto, a gente percebe que ali a gente entende como um interesse mais próprio, né, do que ajudar quem realmente é interessante. Priscila, o povo do Instagram, você dá um pitaquinho nisso, e na sequência nós vamos falar com o deputado estadual do Amazonas, Dermilson Chagas. Mas, por favor. Sim, senhor. O Miguel, ele fala o seguinte: na minha opinião, o papel do STF é julgar e não denunciar. O Moacir, ele diz: na minha opinião, o STF, se o STF for o protagonista, não vivemos num regime de presidencialismo. O Will da Mata, ele diz o seguinte: na minha opinião, ministros do STF têm que ser concursados e passar pelo cargo de juiz. Ali só tem advogados disfarçados de juízes que buscam os interesses daqueles que os colocaram lá. O Fefense: tema polêmico e relevante. Acredito que o Supremo apenas faz cumprir a lei constitucional da nossa República. Se elas não agradam a todos, paciência. Isso faz parte da democracia. Mas também acredito que eles não atuem de forma política ou corrupta. Ele tem já uma opinião diferente. Eles são o poder moderador da nação. E não acredito que eles sejam partidários. Se chegamos ao ponto de desmerecer a atuação do STF, então vamos desistir da democracia também. Então aqui a opinião dele difere das demais, por enquanto. Obrigado, Priscila. E você pode votar, daqui a pouquinho a gente vai estar encerrando a apuração, você está vendo na nossa tela, no Instagram, programa Na Sua Opinião. Você é contra ou a favor? Você acha que o STF está agindo corretamente ou não nas decisões que tem tomado? Daqui a pouquinho a gente vai encerrar a votação e passar o resultado. E eu gostaria agora de falar com o deputado estadual do Amazonas, Dermilson Chagas. Boa noite, deputado. Boa noite a todos. É um prazer estar falando com vocês e participar dessa discussão muito importante para o nosso país. E qual a opinião do senhor? Olha, primeiramente, eu gostaria de analisar o mandato de cada ministro do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, que é um mandato vitalício e não tem nenhuma instituição de controle dos atos, das ações, das atitudes dos ministros. Então estão muito abertos, livres e disponíveis para fazer o que bem entendem. Não é para hoje que podemos analisar que inúmeras vezes eles interpretam de todas as formas, da sua conveniência, a Constituição ou qualquer outro
artigo de qualquer código, podendo ser processual, civil. Segundo, eu acho que o mandato dele devia ser cumprido por uns 5 anos. Como tem vários países pelo mundo que adquirem esse comportamento, em que o ministro é indicado, passa o seu mandato, terminou a sua função, volta para lá. Eu acho que só um ministro é de carreira da magistratura, o restante não. Outra, nós temos que dizer aqui da fragilidade das instituições. Temos um Congresso moralmente frágil, um Congresso sufocando todos que estão lá, porque hoje tem um controle judiciário, podendo analisar qualquer processo referente a qualquer um deles. E a gente vê que essa fragilidade ela é utilizada rotineiramente. Então, hoje eu vejo que o Congresso interpreta a liberdade de expressão como algo que não pode incomodá-los. Podemos sofrer qualquer espécie de crítica, menos o Supremo Tribunal. A nossa Constituição, infelizmente, parece uma revista em quadrinho. Ora, um entendimento, uma nova, um novo contexto. E aí, o que percebemos com isso? Segurança jurídica muito grande no país, onde a grande massa da população passa a entender que justiça é coisa rara no nosso país. Deputado, então, só tenho isso a falar. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui, foi um prazer recebê-lo e uma boa noite, um abraço aí, um beijo no coração de todo o povo do Amazonas e Manaus, que graças a Deus está superando essa crise, como todos nós vamos superar. Amém, muito obrigado. Priscila, tem mais alguma coisa de Instagram? Rapidinho que ainda precisa voltar para os nossos convidados. Peraí, está encerrando a votação, depois eu queria que a produção já me passasse, se tiver o resultado já da votação, o resultado final, quando puder me passa. Sim, vamos lá. O Bruno, ele fala o seguinte, que pelo que viu, grandes jornalistas como Reinaldo Azevedo e o historiador Marco Villa disseram que o STF não impediu o presidente Bolsonaro de atuar na pandemia. O que o STF fez foi dar autonomia aos prefeitos e governadores no combate à Covid-19. O Supremo tomou tal atitude porque o presidente sempre tentou sabotar completamente o trabalho dos prefeitos e governadores. Aí ele apoia aqui dizendo que o STF não quer se meter onde não deve. O problema é a ineficiência do Legislativo Federal e do péssimo desempenho de todos eles. Aí o José diz que o STF é tolo em proteger políticos corruptos. E a produção já me passou aqui o resultado final aí da nossa enquete. A coisa até aumentou aí o volume. 17% só das pessoas é a favor da atuação e das decisões que o STF vem tomando. 83% das pessoas são contra a atuação e as decisões do STF. Eu acho que, no mínimo, é uma coisa para nós, como sociedade, repensarmos. Analisar o que a gente quer do nosso país, o que a gente quer da nossa justiça, o que a gente quer dos nossos políticos, né? O que a gente quer da nossa sociedade. Porque chegar num ponto que só 17% da população brasileira, aqui representada por aqueles que participaram, são favoráveis às decisões e atitudes do STF, e 83% contra, é uma coisa, no mínimo, aí, preocupante. Professor, queria agora uma pergunta num bate-bola aqui para a gente. Alguém falou ali, acho que foi até o deputado que comentou, o senhor é contra ou a favor que o ministro do STF tivesse um mandato máximo de 5 anos? Eu acho que todos os juízes do Brasil deveriam ser eleitos por voto direto. Não faz sentido ter um poder da República diferente do Legislativo e do Executivo, que não é eleito, né? Todos os juízes deveriam ser eleitos, inclusive os do STF. E com prazo de 5 anos ou não? Aí o prazo é o de menos, é que nem o prazo do senador, do presidente, do deputado. Mas não seria vitalício? Ou não seria até ele completar os 75 anos? Eu acho que tem que ser, inclusive, com mandato revogável a qualquer momento. Nenhum político pode ter um mandato fixo de 4 anos,
em que ele faz o que bem entender. Ele tem que poder ser revogado através de um plebiscito revogatório, de ferramentas de organização popular e pressão da massa do povo para retirar aquela pessoa, né? Doutor? Eu penso que tem que se mudar o critério de escolha do candidato a ser ministro do Supremo. Eu não concordo com o colega de eleição, de mandato. Mas acho que os critérios hoje que estão colocados na Constituição merecem uma reforma. Ou seja, porque é muito subjetivo a questão do notório saber jurídico, é muito subjetivo a questão da reputação ilibada que consta na Constituição. Para ocupar um cargo de tamanha magnitude, há de se ter alguém totalmente e muito bem preparado para aquela função. Não é uma mera função ministro do Supremo da mais alta corte do país. Então, é um cargo que merece alguém com toda a postura, o conhecimento jurídico, as questões jurídicas e, principalmente, Denis, conhecer o país. A nossa realidade, as nossas dimensões são continentais. O que você aplica no estado de São Paulo não vale para o Amazonas, não vale para o Rio Grande do Sul. Então, essa pessoa, enquanto ministro, porque é muito ingênuo achar que o Supremo também não tem um componente político. É claro que tem, é evidente que tem. Portanto, o ministro, quando toma uma decisão, ele tem que pensar no conjunto da sociedade e tentar entender a realidade de São Paulo, de Manaus, do Amazonas, do Paraíba, porque só assim a gente chega no... O senhor concorda também até os 75 anos ou devia ter um prazo? Não, eu concordo. Eu até acho que tem que ser mais. Se o ministro tem todas as condições físicas e intelectuais para exercer o cargo de ministro, eu não vejo por que limitar a idade, tá certo? Nós tivemos altos juristas, 80 anos, temos o professor Ives Granda até hoje aí, lúcido, meu mestre, enfim, que poderia muito bem estar na cadeira do Supremo. Inclusive, eu queria mandar um abraço ao meu grande amigo, professor Ives Granda, sempre acompanha aqui, já tive a honra de entrevistá-lo também no programa. É um prazer poder falar que o senhor me tem e eu tenho como um amigo. É uma pessoa que, independente até do notável saber jurídico, é um caráter maravilhoso, uma pessoa muito boa. Vereador, o senhor é contra ou a favor? Eleição, quanto tempo, vitalício? Eu acho que o doutor falou uma coisa que é verdade. Eu acho que essas pessoas têm que ter um conhecimento bem inteirado na parte judicial, tem que ser pessoas muito bem esclarecidas, como são, mas também concordo com o professor que poderiam ser submetidas à escolha da população. Porque, veja bem, nós passamos por um crivo da população. Por que essas pessoas não passam e têm todo um poder na mão? Então, eu acredito, sim, talvez, se essas pessoas fossem a escolha popular, talvez nós não tivéssemos aí os chamados benefícios políticos, né? Porque são cargos que, além de ter toda essa escolha, né? esse conhecimento, são cargos que realmente vêm de escolha política. Então, é óbvio, se eu sou um político e eu te escolho para ser ministro, é óbvio que você, numa das suas decisões, você vai lembrar, poxa, peraí, o Jorginho me escolheu para ser ministro, se eu estou aqui, eu devo a ele. Então, é óbvio que tende a tomar uma decisão um pouco favorável à situação de quem o colocou lá. Priscila, é a tua opinião? Você acha que deveria ser o quê? Eleito, não eleito, ter um cargo por 5 anos renovável, fica até 75? Eleito e, doutor, para sintetizar por conta do tempo, faço das palavras do doutor de muito bom senso, inclusive as minhas. E sigo na indicação que vocês fizeram sobre o doutor Ives Gandra, um grande juiz, e cito outro, que é Rui Barbosa, para encerrar a minha participação, dizendo uma frase dele: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agitarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, de ter vergonha de ser honesto. Essa, eu acho que são as palavras da maioria das pessoas que, inclusive, votaram aí na nossa pesquisa.
E volto a repetir, é um assunto para a gente pensar e repensar, né? O que nós queremos do nosso país. Eu gostaria agora de agradecer a participação dos convidados. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Vereador, parabéns. Doutor, muito Parabéns obrigada. pelo Obrigada programa. aos Uma honra. colegas. E gostaria até de a gente já agendar, porque esse é um assunto palpitante, né? Decisão do STF, a sociedade, pandemia, poderes. A gente poder contar novamente com a presença de vocês aqui num outro programa, até para a gente poder conversar mais, né? Abordar mais. Porque uma hora passou muito rápido, né? Porque é um tema que todo mundo tinha alguma coisa na garganta para falar sobre isso, né? Não, eu quero falar, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com aquilo outro. Mas muito obrigado a todos vocês, espero poder contar novamente com vocês em outro programa. E você já sabe, toda quinta-feira, às 10 da noite, você pode acompanhar pela televisão, pelas redes sociais e o nosso canal também no YouTube. E na quinta-feira que vem, querendo Deus, estaremos aqui novamente. Uma boa noite, muito obrigado pela sua audiência.